Olá, meu nome é Coralina Matos, eu sou terapeuta ocupacional infantil, atuo com desenvolvimento infantil, sinais precoces de autismo e intervenção precoce naturalista. Hoje eu vim aqui responder algumas perguntinhas de algumas mamães e famílias relacionadas a como eu posso identificar sinais precoces de autismo no meu bebê ou na minha criança. Primeiro a gente precisa lembrar, ou primeiro a gente precisa falar sobre os marcos do desenvolvimento. O que são esses marcos de desenvolvimento? São aquelas habilidades esperadas em determinadas fases da vida. Então vou citar alguns exemplos. A gente pensa que a criança precisa levantar a cabecinha quando ela está deitada de barriga para baixo em torno de 3 meses. Ou que ela precisa aprender a sentar em torno dos 6 meses. Que ela aprende a ficar nos 4 apoios, independente se ela engatinha ou não, em torno de 8 a 9 meses. Que ela começa a ficar em pé em torno de 12 meses. Então esses são marcos, são aquelas habilidades que a gente espera em determinadas fases da vida. Então a gente começa a olhar para essa criança e pensar, olha, tal habilidade deveria estar aqui e não está. Esses são sinais de alerta. Então, quando a gente pensa que existem os marcos do desenvolvimento e existem características específicas do diagnóstico de autismo, a gente começa a juntar algumas pecinhas. Então, quais são essas características principais relacionadas ao diagnóstico de autismo? Então, a criança não mantém o contato visual, ou ela não busca, ou ela não mantém. Aquela criança que olha nos nossos olhos ou olha em nossa direção, mas ela não sustenta o olhar. Mesmo que a gente faça sons engraçadinhos como ou tá. A criança ela olha, mas ela não sustenta o olhar quando a gente traz interações sociais. É uma criança que tem ou nível de atividade muito alto, então a criança que chora muito, que busca muito, que o tempo inteiro se movimenta, ou aquela criança que fica quietinha o tempo inteiro, que se isola o tempo inteiro, que não busca interações com o papai ou com a mamãe quando esses entram no ambiente. Então entrou no quarto, aquela criança que olha em direção ao pai e à mãe, que busca o colo imediatamente, que sorri imediatamente. Uma criança que tem preferências por objetos muito mais do que por pessoas. Então, olha, eu faço brincadeira, eu faço sonzinhos, a criança não se engaja tanto. Mas quando eu coloco ele no tapetinho de atividade, nossa, ele adora o tapetinho de atividade. Por que isso acontece? Porque o diagnóstico do autismo, ele está relacionado às interações sociais. Então a criança ela prefere manusear um objeto, porque o objeto, se eu ficar batendo aqui o objeto, ou batendo a minha mãozinha no objeto, aquele objeto é previsível. Eu sei o que eu espero daquele objeto, eu bato e ele balança, eu bato e ele balança. E essa é uma característica forte do autismo, eles mantêm a mesma ação, que a gente chama de comportamentos estereotipados, que é a repetitividade, de uma mesma ação, sem função por prazos longos. Então, sempre que ele pega esse brinquedo, ele fica batendo, ou girando. E o objeto traz essa previsibilidade que as relações não trazem. Então, aqui nas relações eu faço, dá uma piscadinha e peço para a criança piscar. Bate palma. A gente traz o tempo inteiro perguntas ou demandas ou solicitações que não têm previsibilidade. E isso são questões que trazem desconforto para essa criança pequena. Então, os 3 principais pontos do diagnóstico do autismo são interação social, comunicação social e comportamentos repetitivos que a gente chama de estereotipia. Então, aquela criança que pega o carrinho e ao invés de fazer ou de olhar o carrinho, andar o carrinho, brincar de formas variadas com o carrinho, essa criança só vai girar a rodinha ou ficar para frente, para trás, para frente, para trás. Ou a criança que enfileira o brinquedo e aí quando eu sento para brincar junto e eu faço a modificação, a criança tem uma rigidez, porque ela não quer que a gente modifique a forma dela brincar. Ela não quer que a gente modifique a forma como ela está estruturando o brinquedo. Então, quais são as queixas principais e mais comuns na clínica quando esses pais chegam? Primeiro, o atraso de linguagem. Então, ou a criança que vinha trazendo comunicação, então fazia papá, mamá, au au, e parou em torno de 1 ano e 2, 1 ano e 6 meses de vida, que a gente chama de autismo regressivo.
ou aquela criança que não desenvolveu a fala, que com 10 meses não trazia os balbucios, as imitações de sons com intenção de comunicação. Então, o atraso de linguagem é das habilidades a que mais chama a atenção para investigação precoce. Então, em torno de 12 meses, a criança já precisa fazer papapá, bababá, bamamá, trazer sons com intenção nas interações. Com 18 meses, ela já fala em torno de 20 a 50 palavrinhas. Então, mamãe, água, piu-piu, papai, gagal, bubu. Palavrinhas relacionadas a esse cotidiano e a essa rotina da criança. Em torno dos 2 anos, a criança já fala de 50 a 100 palavras, já começa a trazer frasezinhas de 2 palavras. Então, me dá, bola papai, carro mamãe. Então, ela já começa a fazer essas frasezinhas. Então, de todas as habilidades, a comunicação é a que mais chama a atenção. Mas quando a gente aplica na anamnese ou instrumentos de avaliação, a gente percebe que essa criança não tem sustentação de olhar, que com relação aos sistemas sensoriais, como já foi dito aqui no canal, né, sobre os sistemas sensoriais da criança, então em alguns desses sistemas ou sentidos essa criança tem uma hiperresposta ou hiporresposta. Então a gente percebe que aquela criança que quando tem um ruído ela tapa o ouvido, ou uma criança que precisa de muita busca de movimento. Então a gente tem o empobrecimento na forma como essa criança brinca. Então ela pega um objeto e ao invés dela pegar uma frutinha, abrir e colocar dentro do liquidificador e tampa o liquidificador, essa criança só brinca com aquela frutinha de rodar ou com aqueles comportamentos repetitivos que a gente comentou. Porque a criança típica, uma criança sem um diagnóstico, sem um atraso no desenvolvimento, ela aprende por observação. Ela observa o que a mamãe faz, ela imita o que a mamãe faz. Ela observa o que o papai faz, ela imita o que o papai faz. A criança com autismo, ela perde oportunidades de aprendizado porque ele não observa tanto, porque ele não interage tanto. Então, ele não tem a imitação. E é justamente aí que a intervenção precoce, a intervenção terapêutica do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, de tantos outros profissionais, né, vai focar. Então, primeiro a gente precisa ajudar essa criança a se encontrar, achar esse corpinho, achar seus movimentos, encontrar função para todas essas habilidades, para que depois a gente vá direcionando essa criança para as autonomias, para as independências, para as atividades que a gente espera, como escrita, uso de jogos e brinquedos de forma funcional, comunicação. Então, espero ter trazido um pouco mais de clareza para as mamães, né, que estão em dúvida, que estão inquietas, observando o seu bebê e identificando algum sinal atípico. A minha sugestão é: busque investigação, busque um médico, neuropediatra ou psiquiatra infantil, para que essa intervenção precoce seja feita. Então, procure uma equipe que utilize instrumentos de avaliação, que utilize estrutura, que vá conseguir fazer uma avaliação global dessa criança e específicas do diagnóstico, para que essa intervenção seja iniciada. E se for só um atraso, tá tudo bem. O atraso vai ser estimulado e vai ser tratado por especialistas. Então, o que a gente não pode é esperar. Aquela frase de que cada criança tem seu tempo, a gente agora sabe que, de acordo com os marcos do desenvolvimento, cada criança tem seu tempo. Mas para todas as habilidades existe uma idade esperada e não tem ciência que nos impeça de começar uma intervenção precoce de qualidade. Tá bom? Até mais!